Olá, meus amados, damos continuação aqui à parte de equilíbrio químico, né? Falando agora de quociente de equilíbrio ou reacional. Então, o que é o quociente de equilíbrio ou reacional? É preciso encontrar uma maneira de prever se um sistema reacional qualquer está ou não em equilíbrio. Nesse caso, se não houver equilíbrio, deseja saber a direção da reação, ou seja, se os reagentes têm tendência a formar mais produtos ou se os produtos tendem a se formar mais reagente. Ou seja, tem que saber qual o rendimento da reação. Né? Será uma reação com menos que 50%, mais que 50%, se é uma reação de 50%, né, de rendimento que a gente já estudou lá no início das nossas aulas, certo? Vamos pegar como exemplo aqui essa reação, ó. N2, gás nitrogênio, gás oxigênio, formando o monóxido de mononitrogênio. E eu faço uma pergunta, qual é a diferença entre Kc e Qc? Bom, a diferença é o seguinte, você pode até anotar aí. O Kc só pode ser formado só pode ser calculado o Kc só pode ser calculado no equilíbrio. Beleza? Já o Qc pode ser calculado a qualquer instante. Essa é a diferença de Kc e Qc, certo? Uma observação importante aqui do tio Sandro. Se Kc for igual a Qc, isso indica dizer que a reação está em equilíbrio. Agora, se Kc e Qc forem diferentes, a reação não está em equilíbrio, certo? E aí, você tem que saber uma coisa muito importante em relação a Qc e Kc. Primeiro, que Kc só varia com quem? Com a temperatura. Certo? E Qc? Já Qc, ele varia. Ele varia com a concentração, com a pressão e com a temperatura. Logicamente, eu gosto de frisar, a pressão só se o cara for gás, ok? Beleza? Outra coisa importante também, para que você não esqueça. A temperatura em Kc, ela é constante. Já a temperatura em Qc, ela pode variar. Certo? Observação aqui do tio Sandro para você. Quando uma reação não está em equilíbrio, significa que o equilíbrio ainda vai ser atingido. Para que o equilíbrio seja estabelecido, a reação vai deslocar ou para a direita ou para a esquerda. Então, se uma reação não está em equilíbrio ainda, ela ainda vai entrar em equilíbrio, certo? Ela vai procurar o equilíbrio químico, certo? E aí, a gente agora vai fazer uma relação entre Qc e Kc. Vamos começar aqui, por exemplo, pegando essa reação que a gente já viu.
E vamos fazer a constante de equilíbrio para essa reação. Quem seria Kc? Kc seria a concentração dos produtos, PCl3, vezes a concentração de Cl2, dividido por PCl5. Certo? E quem seria Qc? Qc também é a concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2 sobre a concentração de PCl5. Qual é a diferença que a gente viu lá? É que Kc você só calcula ele no equilíbrio e Qc você vai calcular ele a qualquer momento durante a reação. Se Qc for maior que Kc, o que acontece com a reação? Vamos supor, eu vou supor aqui, tá? Vamos supor que Kc é 60 e Qc é 30, tá? Vamos supor. Se Qc é menor que Kc, isso já me diz o seguinte, já me diz que a reação não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio químico, certo? Ela também me diz o seguinte, o Qc, o Q, deve aumentar ou deve diminuir? O Qc, ele deverá aumentar. Então, o Qc que deve aumentar e não o Kc que deve diminuir. Por quê, meus amados? Já anota uma observação muito importante. É o Qc que vai ter que se igualar ao Kc, não é o Kc que vai se igualar ao Qc, certo? E como é que isso acontece, já que é uma divisão, né? Eu tenho aqui, ó, Qc é igual à concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2 dividido pela concentração de PCl5. O que vai acontecer para esse cidadão aqui aumentar? Logicamente, numa divisão, o numerador tem que aumentar e o denominador tem que diminuir, ou seja, a concentração do produto vai aumentar e a concentração do reagente vai diminuir. Com isso, eu digo o quê? Que a reação deverá deslocar para onde? A reação vai deslocar para a direita. Deslocando para a direita, o que acontece com a velocidade da reação? A velocidade 1, a velocidade da reação direta, vai ser maior que a velocidade da reação inversa, ok? Se Qc for maior que Kc, por exemplo, se Kc for 60, ele é constante, não varia, né? E Qc agora for 80, por exemplo. O que é que vai acontecer aqui? Tudo inverso em relação à outra, né? Logicamente, a reação não vai estar em equilíbrio. Não está em equilíbrio químico. O Qc deverá diminuir. Deverá diminuir. E como é que o Qc vai diminuir? Vamos lá, qual é a forma do Qc? Qc é igual à concentração de PCl3 vezes a concentração de Cl2 dividido por PCl5. Então, para esse cidadão diminuir, o que é que tem que acontecer aqui? O numerador tem que diminuir e o denominador tem que aumentar, ou seja, a concentração do produto diminuir e a concentração do reagente aumentar. Isso quer dizer que o equilíbrio vai ser deslocado para onde? Isso mesmo, meus amados, para a esquerda. Sendo deslocado para a esquerda, o que acontece com a velocidade da reação? Logicamente,
a velocidade 2 vai ser maior que a velocidade 1. Ok? E se QC for igual a KC, o que acontece? Bom, se QC for igual a KC, isso quer dizer que a reação está em equilíbrio químico. E quer dizer também que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Ou seja, a velocidade, desculpa, eu botei direta, né? Eu estava pensando direta. Ou, né? A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Certo? E aqui você anota a observação. Eu esqueci aqui de botar a observação. Observação do tio Sandro. Que o KC é que tem que se igualar ao QC. Não é o KC que tem que se igualar ao QC. O QC que tem que se igualar, QC que tem que se igualar, tem que se igualar a KC. Ok? Certo, meus amados? Beleza.